Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou fazer a resolução da prova de matemática discreta do curso de sistemas, né? Então essa é a primeira prova, um total de 11 questões, e aqui na minha prova a primeira questão é essa. Considere o grafo bipartido K33. O grafo bipartido é dado por uma bipartição IV, onde U são os vértices A, B e C, e V o conjunto dos vértices D, E e F. Pergunta: quantos caminhos diferentes existem entre os vértices A e B? Aqui basta a gente lembrar, né, da definição de caminho. O caminho é como se fosse um passeio, né, um grafo, onde a gente não pode repetir arestas e nem vértices, tá bom? Dito isso, então, eu já deixei paradinho aqui. Nós temos aqui então, vértice A, B e C. Aqui temos vértice D, E e F. Então, os caminhos possíveis, né, pessoal? A gente tem que do A para o B, né? Do A para o B. A gente pode fazer o seguinte, ó, do A para o D e do D para o B. Esse é o primeiro caminho. A, D, B. A gente pode ir também do A para o E e depois para o B, certo? Ó, A para o E, depois para o B. A gente pode ir do A para o F e depois para o B, certo? O que mais que a gente pode ter de caminho, gente? A gente pode fazer o seguinte, ó, do A para o D, e aí, ao invés de ir diretamente para o B, a gente pode sair do A para o D, do D para o C, do C para o E, do E para o B, certo? A gente pode ir do A para o D, do D para o C, e ao invés de ir para o E, a gente vai para o F. E depois do F, a gente vai para o B. Muito bem. Agora a gente pode ir do A para o E, do E para o C, do C para o D e do D para o B, certo? A gente pode ir do A para o E, do E para o C, e ao invés da gente ir para o D, depois do C, ao invés da gente ir para o D, a gente pode ir para o F e depois para o B. Muito bem. A gente pode ir mais aonde aqui, gente? A gente pode ir do A para o F. E aí, do F, a gente pode ir para o C. Do C, a gente pode ir para o D. E depois do D para o B. Do A, a gente pode ir para o F. Do F para o C. Do C, ao invés da gente ir para o D, a gente pode ir para o E. E depois para o B. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma configuração. A gente já fez aqui então do A para o D, do D para o B, né? Do A para o E e do E para o B. Do A para o F, do F para o B. As conexões, os caminhos, né, mais simples, né, com apenas duas arestas a gente já fez aqui. E depois os caminhos utilizando 4 arestas, né? Utilizando 3 arestas não é possível, né, visto que esse conjunto aqui não se comunica, né? Então, ou a gente vai estar usando 2 arestas, ou 4 arestas. Seria possível utilizar 6 arestas? Não, né, gente? Porque eu tenho que sair do A e tenho que chegar no B. Então, o que eu posso fazer é vir aqui para o lado direito, né, para o conjunto V, em qualquer um dos vértices, e depois vou ter que ir para o C obrigatoriamente, né? Ou vou para o B, ou vou para o C. Se eu vou para o B, eu já chego, né? E se eu vou para o C, daí a gente já fez todas as possibilidades aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caminhos. Letra C, 9. Muito bem. Questão 2. Então, seja U aquele conjunto, né, o conjunto universo, e os conjuntos A e B
contidos em U, qual o conjunto X? Bom, deixa eu só copiar aqui, gente. Só copiar aqui, a gente faz a leitura lá no... Aqui. Então, seja U ali, né, o conjunto universo, conjuntos A e B, contidos em U. Qual o conjunto X? Sabe que X é dado por este cara aqui de baixo. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou precisar, olha só, do complementar do A. Vou precisar do complementar da interseção de A com B. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui ó, o complementar do A. O que é o complementar do A, gente? São os elementos que não fazem parte de A e estão no universo. Ou seja, B, D, E, F, G estava, ok, G e H, né? Então, seria o A, o C, o F e o G são os elementos de A. Me sobra ali o B, o D, o E e o H. Muito bem. Agora, olha só, eu já posso fazer essa operaçãozinha, a união do complementar de A com o conjunto B. Qual que vai ser a união do complementar de A com o conjunto B, gente? Bom, vai ser o próprio conjunto complementar de A, ó, mais os elementos que estão em B. Então, vou fazer em ordem alfabética. B, C, D, o E, que está nos dois conjuntos, o F, que está ali no conjunto B, G não temos nenhum e temos o H, que está inclusive nos dois conjuntos. Muito bem, essa é a união desses dois. Agora a gente tem que fazer esse outro parênteses, né? Então preciso dessa interseção para depois fazer o complementar. Interseção de A com B. É só a gente ver quais são os elementos em comum olhando para esses dois conjuntos, A e B. Temos o C, temos o F. Acabou. Agora, a gente pode pensar qual é o complementar deste conjunto aqui. Bom, são os elementos que estão em U e não estão nessa interseção. Ou seja, A, B, D, E, G. É isso, né? Deixa eu encostar a cortina aqui, gente. Vou deixar já só um minuto. Muito bem. Então, aqui nós temos o complementar de A com B. A, B, D, E e G são os elementos. Deixa eu ver se não faltou ninguém. Deixa eu dar uma conferida. É o A, o B, o C não pode, o D, o E, o F não pode. Ah, faltou o H, né, gente? Faltou o H. Eu vi que estava faltando alguém aqui. Faltou o H, beleza. Aí está, então, o conjunto aí complementar, né, da interseção de A com B. Bom, gente, já temos este conjunto aqui, já temos este outro, né? Aqui estão eles. Ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a diferença deste primeiro aqui com o segundo. Bom, essa diferença a gente vai chamar já de x, né? Que é o que a gente vai calcular. Quem que é esse conjunto x? Bom, a gente vai olhar para esse primeiro conjunto e a gente vai simplesmente subtrair os elementos do primeiro conjunto que estão no segundo. Bom, eu olho aqui para o primeiro, eu tenho B. Eu tenho B aqui, ó. Tem. Então eu vou simplesmente sumir com ele, certo? Eu tenho o C. Eu tenho C aqui para excluir? Não. Então o C vai continuar lá no conjunto X. Tenho D e eu tenho D aqui, então a gente vai simplesmente retirar o D, né? A gente está fazendo a diferença. Aqui tem o E e eu tenho o E aqui também no segundo conjunto. O segundo conjunto ele vai excluindo os elementos do primeiro conjunto, né? Se caso ele tenha, né? F, eu tenho F aqui no segundo conjunto? Não, então ele está em X. H, eu tenho H no segundo conjunto? Tenho. Então, ele é excluído. A gente fica com o conjunto, com os elementos C e F. Então, este é o conjunto X. Temos a letra E, C e F. Ok. Vamos para o próximo. Seja o grafo abaixo
qual sua matriz de incidência? Bom, gente, matriz de incidência está relacionando vértices com arestas, tá? Então, a gente sempre faz... deixa eu só abrir uma nova página. Deixa eu copiar o grafo aqui. Muito bem. A gente vai fazer o seguinte, a matriz de incidência, a gente vai chamar de M aqui, ó. A quantidade de linhas que a gente vai ter nessa matriz é a quantidade de vértices que eu tenho. Eu tenho o vértice 0, o vértice 1, o vértice 2 e o vértice 3. São 4 vértices. A quantidade de colunas que a gente vai ter é a quantidade de arestas. Eu tenho aresta E1, aresta E2 e aresta E3. Pronto. Será que o vértice 0 está conectado com a aresta 1? Com a aresta E1? Sim. Então, beleza. O 0 está conectado com a aresta E2? Sim. E o 0 está ligado, né, incidindo a aresta E3? Não. Agora a gente analisa para o vértice 1. O vértice 1 tem, a partir dele, nós temos a aresta E1 e E3. Então, E1, aqui é 0 e aqui 1. No vértice 2, bom, não está incidindo ninguém, né, nenhuma aresta. Então, 0, 0 e 0. Depois, aqui nós temos no vértice 3 as arestas E2 e E3. Então, E1 é 0, aqui é 1 e aqui é 1. A gente sempre pode dar uma olhadinha, né? A soma das colunas numa matriz de incidência tem que ser sempre 2, e é isso que nós temos. Então, esta aqui é a nossa matriz de incidência. Vamos olhar se temos esta alternativa. Bom, só sobrou aqui pelo tamanho da matriz, só a letra C ou E, né? Pela dimensão da matriz. Ver qual das duas. Letra C, né? Isso, exato. Seguimos. Seja A conjunto com 1, 3 e 5 e B conjunto com os números 1, 2, 3 e 4, a relação R de A em B, dada pela representação tabular abaixo, pode ser classificada como... Bom, vamos lá, gente. Aqui a gente vai escrever primeiro aqui a relação, gente, a partir da nossa representação tabular. A gente observa que nós temos 1 e 1, para ordenado 1 e 1, né? Esse cara. Depois o para ordenado 1 e 2, ó, aqui nesse XX, para ordenado 1 e 2. Nós temos ainda o para ordenado 3 e 2, certo? Para ordenado 3 e 2. Só a gente olhar linha, coluna, linha, coluna. E o para ordenado 5 e 4. 5 e 4. Observem que na primeira componente do par, ó, está repetindo o 1, certo? Está repetindo 1. E aqui, na segunda componente, não está repetindo, ou está também. Está repetindo aqui, né? Está repetindo aqui o 2. Está repetindo o 2, ó. Certo? Então, se a gente pegar o material aqui, ó, a gente vai observar o seguinte, gente. Ó, deixa eu abrir aqui para ficar mais visível a nossa explicação. Olha só. Quando repete, tanto no... Deixa eu botar a tela grande. Quando um dos elementos repete tanto num conjunto quanto no outro conjunto, isso quer dizer que nós temos um muitos para muitos. Tá? Tem um par ordenado aqui que está saindo do S duas vezes. Ó, e do T está chegando nesse mesmo elemento também duas vezes. Então, nós temos um exemplo de muitos para muitos. Ó. O 1 está sendo repetido aqui, o 2 está sendo repetido aqui. Então, nossa alternativa é muitos para muitos. Ok.
seja A igual aos naturais, a relação R em A é dada por y igual a x ao quadrado. Qual ou quais propriedades essa relação tem? Bom, será que ela é antissimétrica, reflexiva, simétrica? Enfim, vamos pensar um pouquinho. Que tipo de relação a gente tem aqui, né, pessoal? Só vou citar alguns pares, né? Começando nos naturais, ó, a gente pode ter, quando x é igual a zero, o y vai ser zero ao quadrado, ou seja, zero. Quando x é igual a 1, o y vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Quando x é igual a 2, o y vai ser 2 ao quadrado, certo? Ó, y será 2 ao quadrado, que é 4. X igual a 3, eu vou ter 3 e 9, e assim sucessivamente. Ó. É um número e o quadrado dele, certo? Então essa é a nossa relação. Bom, reflexiva. Reflexiva não pode ser, né, gente? Não pode ser. Porque para ser reflexiva eu precisaria todos os pares xx, né? Onde a coordenada x e y tem que ser iguais. Eu só tenho aqui o 0, 0 e 1 e 1. Não posso ter, por exemplo, 2 e 2 e 3 e 3, né? Então eu teria que ter para todos os números naturais estes elementos, estes pares. Não é o caso, então, da reflexividade. Simetria. Será que essa relação é simétrica? Bom, gente, para ser simétrica, eu precisaria ter o par 4 e 2, por exemplo. Não é possível, né, gente? Porque y é igual a x ao quadrado, então eu não poderia ter 4 e 2, jamais. Então, não tendo o simétrico a este par, já é suficiente para dizer que não é simétrica. Tá? Antissimétrica. Antissimétrica. Será que essa relação é antissimétrica? Bom, pessoal, para ela ser antissimétrica, eu não posso ter nenhum par simétrico. Bom, esses pares xx não terminam com simetria, né? Então, basicamente, eu não posso ter aqui os pares invertidos, né? 2 e 4 não poderia ter 4 e 2. 3 e 9 não posso ter 9 e 3. 4 e 16 não posso ter 16 e 4. E assim sucessivamente. E eu nunca vou ter, né, gente? Nunca terei, então, essa relação é antissimétrica. Transitividade. Será que essa relação é transitiva, gente? Analisem comigo estes dois pares. Tá? Olha só. X, Y. Aqui eu tenho o Y, Z. Eu tenho 4, né? O Y, Z. Eu precisaria ter o par 2 e 16 para esta relação ser transitiva. Eu tenho par 2 e 16? Não, jamais. Porque a nossa relação é y igual a x ao quadrado. Então, jamais terei par 2 e 16, não é transitiva. Esta relação é apenas antissimétrica. Letra A, certo? A gente poderia, inclusive, aqui olhar, ó, antissimétrica, né? A definição, certo? Só seria antissimétrica, né, quando x for igual a y e não pode ter pares simétricos entre eles. Tá? Bom, fechamos este exercício, antissimetria, beleza. Vamos adiante. Qual alternativa representa o diagrama de Venn abaixo? Bom, pessoal, aqui, nesse exercício, a gente pode ir por eliminação. Tá? O que acontece? Será que o diagrama de Venn deste cara é esta figura, é esse diagrama? Bom, olha só, gente. A gente pode fazer cada uma das alternativas, né? Cada uma delas. A gente vai lá, faz o diagrama e verifica. Olha só, na letra A, eu teria o seguinte, né? Então, deixa eu fazer aqui os círculos.
Bom, o que acontece na letra A? Tem a interseção de A com B. A interseção de A com B. Vou colocar aqui A, B e C, tá? A interseção de A com B seria isso aqui, ó, gente. Tá? Opa, desculpa. A interseção de A com C, né? A interseção de A com B seria isso aqui. E a interseção de A com C seria isto aqui, agora sim. E aí está dizendo assim, a união disso é exatamente essa figura que eu fiz. Então, não tem nada a ver com este diagrama de Venn do exercício. Observem que aqui a gente está tendo uma interseção de B com C, né? E tem que tirar esse pedacinho. Né? Vocês conseguem observar isso? O que seria essa parte em laranja? É a interseção de B com C e excluindo este pedacinho do meio, certo? Então você poderia olhar, né, e verificar, ó. Bom, a interseção de B com C eu só tenho nessa alternativa, ó. Tem alguma outra? Não, só nessa. E eu estou excluindo alguma coisa. O que é isso? Ah, isso aqui é aquele pedacinho lá do meio. Boa, então só pode ser a letra C, né? Só pode ser a letra C. Você poderia fazer, né, por tentativas, né, fazendo todos os casos e você vai chegar na correta. Mas a partir do momento que você verifica isso, só tem este cara aqui que tem a interseção de B com C, fica bem simples o exercício, tá? Questão 7. Ah, essa é legal, hein? Vamos lá. Uma pesquisa foi realizada com 100 pessoas para saber por qual equipe de futebol torcem no Rio Grande do Sul. 50 pessoas disseram torcer pelo Internacional. 30 pessoas disseram torcer pelo Grêmio. Isso não é novidade, né? Que mais pessoas torceriam para o Inter, né, do que para o Grêmio. Bom, mas vamos lá, seguimos. Então vou fazer aqui uns conjuntinhos, ó, já para a gente exemplificar. Ó. Então, tem as pessoas que torcem pelo Inter, pessoas que torcem pelo Grêmio. Né? Duas pessoas disseram... Aqui teve um errinho de português, né? Disseram torcer pelo Internacional e pelo Grêmio. Uma raridade, né? Mas pode ocorrer. Torcem pelo Inter e pelo Grêmio. Muito bem. Minha mãe, por exemplo, poderia torcer para o Inter e para o Grêmio. Ela é gremista, mas às vezes ela torce para o Inter, né? Para, sei lá, final de Libertadores, assim, ela torceu para o Inter, né? Para me deixar feliz, né? Enfim. Quantas pessoas dessa pesquisa torcem por outros times? Bom, 100 pessoas foram entrevistadas, ó. Então eu tenho aqui, ó, um conjunto, né? Com 100 pessoas. A gente sabe que duas torcem pelo Inter e pelo Grêmio. E aqui, ó, vai ter um outro conjunto de pessoas que não torcem para nenhum desses dois times. Né? Bom, vamos lá. Se duas pessoas torcem pelo Inter e pelo Grêmio, e aqui está dizendo que 50 pessoas torcem pelo Inter, quantas torcem apenas para o Inter? 48, né? 50 menos 2. E quantas torcem apenas para o Grêmio? É 30 menos 2 que torcem pelos dois times. Então, 28 pessoas torcem apenas para o Grêmio. Bom, se eu tinha 100 pessoas, né, vou subtrair. Ó, tenho duas que torcem pelos dois times, tenho 48 que torcem pelo Inter e 28 que torcem pelo Grêmio. Fazendo estas subtrações, a gente vai chegar em 100 menos 2 menos 48 menos 28. A gente chega em 22 pessoas. 22 pessoas não torcem nem pelo Inter, nem pelo Grêmio. E então, esta é a nossa resposta. São pessoas que não torcem para nenhum time ou torcem para outros times. Né? Juventude, Brasil de Pelotas, enfim. Tá? Então, vamos lá. 22 pessoas aqui. Letra E.
Sejam os conjuntos A, B e C, considere as assertivas abaixo. A interseção de A e B é um conjunto vazio. Bom, gente, vamos ver. A interseção de A e B é vazia? Não, né, gente? Eu tenho o elemento 4 que pertence aos dois conjuntos. Então, não pode ser um conjunto vazio. Então, a primeira, fora. Assertiva 2. C é um conjunto unitário. Sim, C é um conjunto unitário, tem apenas um elemento. Então, a segunda, ok. Terceira assertiva. A união dos três conjuntos é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Exato. A união dos três conjuntos é dada por este conjunto aqui. Então, assertiva 2, ok. Então, temos a 2 e a 3 que são certeza. Pode ser a alternativa B ou pode ser a alternativa E, né? Também poderia ser. Vamos ver, então, a assertiva 4. B está contido em A. B está contido em A, gente? Não, né? Eu só tenho o elemento 4 que pertence a A. Então, o B não pode ser um subconjunto de A, porque o elemento 5 e 6, eles não estão em A. Então, isso está errado. Apenas as assertivas 2 e 3 que estão corretas. Questão 9. Julgue as assertivas a seguir de novo. Vamos lá. Raiz quadrada de 2 dividido por 3 pertence aos racionais. Bom, os racionais, pessoal, são números fracionários. Então, alguém poderia, talvez, dizer que isso é verdade. No entanto, além, né? Claro, eu falei que os racionais são números fracionários, né? Mas também números inteiros, né? Só que estas frações, elas, tanto o numerador quanto o denominador, tem que ser números inteiros. E não é o que eu tenho aqui, né? No numerador nós temos um número irracional, uma raiz. Logo, essa assertiva é falsa. 2. Os reais são formados pelos irracionais, união com os racionais. Tá certo? Sim, tá certo. Assertiva 2, ok. Assertiva 3. Os naturais estão contidos nos inteiros. Certo? Assertiva 4. Seja A dada por este conjunto, pode-se afirmar que A está contido nos naturais. Não, né, gente? Eu tenho um número negativo. O número negativo não pertence aos números naturais. Então, A não está contido nos naturais. Assertivas 2 e 3 estão corretas. De novo, vou aqui na letra B. Exercício 10, um exercício de grafo. Deixa eu copiar aqui o grafo. Bom, talvez aqui a gente consiga analisar. São assertivas, né? Vamos lá. Olha só. Temos aqui o grafo e a assertiva 1 diz o seguinte. Esse grafo é um circuito? Não, né, gente? Para ser um circuito, o que eu precisaria? Precisaria começar e iniciar no mesmo ponto, no mesmo vértice, né? Certo? Não é um circuito. 2. Existe um ciclo nesse grafo? Sim, existe. Ó. Isso é um ciclo. Ó. Vértice 2, 3, 4 e 2. Isso é um ciclo. Então, assertiva 2, ok. Esse grafo, ele é conexo? O que é conexo, né? O que é a ideia de conexo em grafo? Se a partir de qualquer um dos vértices eu consigo chegar em qualquer outro vértice. De fato, consigo, né, gente? Se eu estou no 4, eu consigo chegar nos outros vértices? Sim. Se eu estou no 0, eu consigo chegar nos outros vértices? Sim. Então, aqui, esse grafo é conexo. Assertiva 4. O delta é igual a 2. O que é o delta, né? O delta, gente, é o grau mínimo do grafo. Tá? O delta minúsculo, né? É o grau mínimo do grafo. Bom, eu tenho, olha só, o vértice 4 tem grau 2, o vértice 3 tem grau 2, o vértice 2 tem grau 3, está sendo 3 arestas dele, né? O vértice 1 tem grau 2, mas o vértice 0 tem grau 1, ou seja, o menor grau possível nesse vértice desse grafo está no vértice 0, que é grau 1. Logo, o delta minúsculo é 1 e não 2. Isso é falso.
5. Esse grafo pode ser considerado uma árvore? Esse grafo pode ser considerado uma árvore, sim ou não? Bom, só lembrando aqui da definição de árvore. Cadê? O que a definição de árvore me diz? Ó? Uma árvore é um grafo conexo sem ciclos. Observem que aqui nós temos um grafo conexo, mas com ciclo. Existe um ciclo aqui. Então, alternativa 5 errada. Assertiva 5 errada, né? Assertiva 2 e 3 estão corretas. É isso que eu tenho. 2 e 3. Letra B. Coincidência, né? De novo, 2 e 3. Vamos lá. 11, o último exercício da prova. Seja o conjunto A dado por 0, 1, 2 e 3 e a relação em A dada por 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2 e 1, 2 e 3 e 3 e 3. Qual das alternativas apresenta o fecho simétrico e o fecho transitivo da relação inversa de R? Então, um exercício bem sutil, né? Que a gente vai resolver aqui na lousa. Primeiro, gente, qual é a relação inversa de R, né? Basicamente, a gente inverte todos esses pares. 0, 0 continua 0, 0. 0, 1 fica 1, 0. 1, 1 continua 1 e 1. 1 e 2 fica 2 e 1. 2 e 1 fica 1 e 2. 2 e 3 fica 3 e 2. E 3 e 3 continua 3 e 3. Muito bem. É só colocar em ordem numérica aqui. 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 2. Deixa eu inverter aqui, gente. 2, 1, 1, 2. Fica 1, 2 e 2, 1 aqui. Só para ficar bem organizado. E agora a gente vai pensar. Bom, qual que vai ser o fecho simétrico e o fecho transitivo da relação, né? Primeiro, fecho simétrico da relação inversa vai ser a própria relação inversa, união com quem? Bom, observem que eu tenho aqui o par 1, 0 e não tenho o par 0, 1. Então, tem que colocar o par 0, 1. 1 e 1, 0, 0 não interfere. Tenho o par 1 e 2 e tenho o par 2 e 1. Beleza, tenho simétrico a ele. E tenho o par 3 e 2, mas não tenho par 2 e 3. Então, você coloca. Não tem mais ninguém? Fechou. Este é o fecho simétrico da relação inversa de R. E para fechar, aqui nós precisamos ainda a relação transitiva. Vai ser a própria relação inversa ali, né? União com, vamos ver, temos que fazer os testes. Ó. 1 e 0, temos 0 na primeira posição em algum elemento? Em algum par ordenado? Não. Então, segue. 1 e 1 não precisamos. Aqui, 1 e 2, tenho 2 e 1. Então, vou precisar do par 1 e 1. Tenho par 1 e 1? Tenho. Então, segue. Tem mais algum par ordenado com o 2 na primeira coordenada? Não. Então, você pode seguir. 2 e 1. Poxa vida, 2 e 1, vou comparar aqui com 1 e 0, né? XY, Y, Z. Preciso do par 2 e 0. Preciso do par XZ. Tem? Não. Então, você inclui 2 e 0. 2 e 1 com 1 e 2. Vou precisar do par 2 e 2, certo? Olha só. 2 e 1 com 1 e 2. Aqui está Y, Z. Vou precisar do par 2 e 2. Não tem, tenho que incluir no fecho. Não tem mais ninguém com 1 na primeira posição. Então, beleza. Seguimos. 3 e 2. Tenho 2 aqui na primeira coordenada. Então, 3 e 2. 2 e 1. X, Y, Y, Z. Vou precisar do par 3 e 1. 3 e 1. Pronto. A princípio é isso. Agora eu tenho que analisar novamente com relação a esses novos, né? Então vamos lá. Ó. 2 e 0, tenho 0 na primeira posição. Só aqui não preciso comparar. Então segue. 2 e 2, não preciso. 3 e 1. Bom, 3 e 1 eu preciso comparar, gente. Ó. 3 e 1 com
1 e 2, com 1 e 0. Né? Então, 3 e 1, 1 e 0, eu preciso do par 3 e 0. Certo? Quem mais? 3 e 1, 1 e 2, eu preciso do par 3 e 2. Certo? Ó. Já tem? Ah, já tem. Beleza, então precisa colocar, né? 3 e 1, não tem mais ninguém? Não, né? Então, beleza. Deixa eu ver o que mais que a gente tem que comparar. Agora, comparar o 3 e 0. Bom, 3 e 0 com 0 na primeira posição, não temos ninguém. Quem mais que nós temos que ver, gente? Olha só. Quando eu tenho o 2 na primeira posição, aqui, ó. Então, por exemplo, ó, x e y, x, yz. Então, vou ter aqui, ó, 1 e 2, 2 e 0. Preciso do par 1 e 0. Tem? Tem. Beleza. Tá? Com o 2 na primeira posição, eu tenho que verificar aqui também, ó, x e y e z. Então, 3 e 2, 2 e 0, preciso do 3 e 0. Opa, coloquei aqui já. Ótimo. Tá? Com 2 aqui na segunda posição, não temos mais. Então, beleza. Este cara nós finalizamos. Aqui, então, finalizamos. Falta ainda a gente verificar, ó, quando eu tenho o 3 na primeira posição. Então, eu posso ter o 3 na segunda posição em algum lugar. Não tenho, só aqui. Tá? Então, beleza. Não preciso fazer o teste, como é um par XX, né, gente? 3, 3. E tenho que ver ainda aqui, neste caso, bom, mas o 3 na primeira posição, né? Tem que ter o 3 na segunda posição? Não tem, então fechou. Então, este é o nosso fecho transitivo. Bom, a gente vai nas alternativas. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ó. Bom, vou olhar direto o transitivo. Ó. Temos esses dois casos aqui, poderiam ser 2,0, 2,2, 3,0, 3,1. Ó. Só pode ser esse. Letra E. Certo? Porque aqui eu tenho 0,2, eu não tenho 0,2 lá no fecho. Né? Então, é isso. 2,0, 2,2, 3,0 e 3,1. Então, letra E. Deixa eu só conferir o simétrico, né? 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Fechou, é isso mesmo. E mais união, né, com a relação inversa. Então, aqui a gente finaliza. E agora a gente envia tudo. Então, finalizada a resolução da prova, gente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí, mandar um e-mail. E boa sorte para quem for fazer a recuperação amanhã. Até mais, gente.